Então, como a gente pode observar a evolução de uma estrela? Observar no sentido de ter algumas evidências observacionais, né? Como eu disse para vocês, a gente tem já algum conhecimento, com certeza todos vocês sabem que uma estrela nasce, cresce e morre, né? Tem até um meme que eu acho bem engraçado, eu peguei, coloquei aqui para a abertura da palestra hoje, que é como vocês sabem, Plutão, uns anos atrás, né, foi rebaixado da categoria de planeta, hoje é considerado um planeta não, né? Muita gente não se conforma, então fizeram esse meme, né? Plutão, daqui a uns 5 bilhões de anos, vendo a Terra sendo devorada pelo planeta, pelo Sol, né? Porque quando o Sol começar o seu processo de morte, daqui a uns 5 bilhões de anos aproximadamente, ele vai expandir e engolir uma parte dos planetas do sistema solar, incluindo a Terra. E a Terra também vai deixar de ser planeta, né? E aí Plutão vai se vingar, né? Por isso esse meme é engraçado. Mas fora isso, né? Como é que a gente pode saber isso que eu acabei de falar para vocês? Que daqui 5 bilhões de anos, a mais ou menos, o Sol vai começar a passar por um processo de morte. Nesse processo de morte, né? Ele vai expandir e vai engolir uma parte do sistema solar. Como é que a gente pode saber de uma coisa que vai acontecer daqui 5 bilhões de anos? Não é pouco tempo, né? Bilhões de anos, é muito tempo. Bom, essa é a ideia que eu quero responder hoje para vocês. Quais são as evidências observacionais que a gente tem de um fenômeno que supostamente vai acontecer daqui tanto tempo, né? 5 bilhões de anos. Se a gente pensar nas estrelas, né? Nas estrelas em geral, qualquer tipo de observação que a gente faça de uma estrela é sempre um instantâneo. É como essa fotografia que vocês estão vendo, é um instantâneo. Se a gente não pudesse contar com outras informações, experiências da nossa vida, como a gente poderia saber, apenas olhando para essa fotografia, quem é mais jovem e quem é mais velho? Imagina que a gente fosse alienígenas, né? Nunca tivéssemos visto o ciclo de vida de um humano. E de repente aparecesse essa fotografia, ó, humanos são isso daqui. Como é que a gente poderia distinguir nessa fotografia a questão da idade, a questão da evolução dessas criaturas que estão aparecendo nessa imagem, né? É mais ou menos isso que acontece, né? Respeitadas as analogias, é mais ou menos isso que acontece quando a gente olha para o céu de noite. Quando eu olho para o céu de noite, a minha observação é um instantâneo, sei lá, alguns minutos. Ainda que eu tenha um telescópio, eu possa fazer a observação, digamos, por muitos anos, vai ser muito pouco comparado com o tempo de vida de uma estrela. Então, como é possível que a gente, com observações que são verdadeiros instantâneos na vida das estrelas, a gente consiga separar uma estrela que está nascendo, de uma estrela que é adulta, de uma estrela que está morrendo e, eventualmente, até de uma estrela que já morreu? Porque a gente consegue fazer isso, né? Aqui eu trouxe um infográfico, vou compartilhar com vocês também, para a gente ver basicamente o que a astrofísica sabe hoje da evolução de uma estrela, tá? Então, o que a gente sabe, eu vou dar uma ideia do que a gente sabe e depois eu vou mostrar como que a gente pode saber dessas coisas, tá? Então, o que a gente sabe, basicamente, é que uma estrela nasce de uma nuvem de gás no espaço. Tem uma nuvem com gás, principalmente gás, um pouco de poeira no espaço também, e essa nuvem, ela, por causa da gravidade, começa a colapsar. Vai encolhendo, encolhendo, e ela forma uma estrela, ou melhor, ela pode formar uma estrela, tá? Podem acontecer o seguinte nesse processo. Ela formar um objeto muito pequenininho, a gente chama uma anã marrom, não é exatamente uma estrela ainda, ela é uma divisão entre um planeta e uma estrela, não é nem um planeta e nem uma estrela, ficou no metade do caminho. A gente pode formar uma anã vermelha, que é uma estrela muito fria e muito pequenininha, por isso é chamada de anã vermelha. Ela pode também formar uma estrela como o Sol, ou pode formar uma estrela supergigante azul. Então depende da massa inicial dessa nuvem de gás que colapsa e forma um objeto. Dependendo da massa que ela formou, se, por exemplo, ela formou uma anã marrom, vai ficar sempre sendo uma anã marrom, não vai mudar muito dali, tá? Uma anã vermelha também, basicamente vai viver mais tempo do que o universo já viveu até agora. Se ela formar uma estrela como o Sol, então vai ter um ciclo de vida, como o nosso Sol tem, eu acabei de falar, né? Ele vai viver mais 5 bilhões de anos, ele viveu, já tem aproximadamente 5 bilhões de anos, estou arredondando os números para simplificar, né? E se for uma estrela supergigante azul, vai viver bem menos tempo.
Então, dependendo da massa inicial da estrela, ela vai evoluir. O Sol, como eu disse, daqui a um tempo vai virar uma gigante vermelha, tá? E depois vai explodir e se tornar o que nós chamamos de anã branca, que é o caroço de uma estrela morta, tá? Mas se fosse uma estrela com uma massa muito grande, aí as coisas poderiam acontecer de vários modos diferentes. Ela poderia se tornar uma supergigante vermelha, se for até 10 vezes mais massiva que o Sol, e sendo uma supergigante vermelha, né, isso já é o processo de morte dela. Ela pode eventualmente ejetar as camadas as camadas externas, passar por um processo de supernova, e dependendo da massa, pode se tornar um buraco negro ou uma estrela de nêutrons. Como eu disse, essa daqui é uma visão bastante superficial, bastante rápida do que pode acontecer com uma estrela. É só para ilustrar o conhecimento que a gente tem. Eu não quero detalhar esses processos evolutivos. O que eu quero mostrar hoje para vocês é como que a gente pode saber dessas informações, né? Vocês procurarem no YouTube, até nos meus cursos de astrofísica, se vocês quiserem procurar, tem bastante detalhamento de como acontece esse processo, por que essas coisas são assim, etc. Bom, mas essa é a visão geral do que pode acontecer. Então eu trouxe para vocês alguns fatos estabelecidos pela astrofísica hoje e que são centrais para a gente poder entender aqueles processos evolutivos. E aí eu quero discutir como a gente pode saber esses fatos aqui. O primeiro fato estabelecido é um fato que não é nem, digamos, uma observação astrofísica, é, antes de tudo, algo físico, uma constatação física. A estrela, a gente sabe que ela tem uma constituição fluida. Ela é um plasma, tá? Mas ainda que fosse um gás ou alguma outra coisa, simplesmente, mas ela tem uma constituição fluida. Então ela tá, grosso modo, organizada a sua estrutura pelas leis digamos, dos fluidos, tá? A grosso modo, tem detalhes aí importantes nessa história, mas grosso modo a estrutura dela é organizada pela mecânica dos fluidos. Então ela precisa estar em equilíbrio. Se essa estrela não está fora do equilíbrio, se ela está numa situação de equilíbrio, ela precisa ter um equilíbrio hidrostático, hidrodinâmico. Se ela está parada, vai ser hidrostático, né? E esse equilíbrio vai ser entre as forças. Uma força óbvia que existe nessa estrela é a força gravitacional, que aqui aparece como uma setinha verde. A força gravitacional puxa todas as camadas da estrela para dentro. Se tiver só força gravitacional, ela vai colapsar, porque vai só puxar, colapsa. Mas é evidente que as estrelas não colapsam. A gente vê as estrelas no céu estáveis. Então há uma força que empurra para fora. É uma força de pressão. Essa força de pressão pode ter várias origens. Pode ser térmica, pode ser luminosa, pode ter outras origens, tá? Então é evidente que há esse jogo de forças numa estrela. Um físico não precisaria de muitas observações astrofísicas para constatar isso aqui, tá? Isso aqui seria o elementar. O que a gente precisa de apoio da astrofísica para poder elaborar esse modelo da estrutura da estrela é saber a escala de grandeza das coisas. Qual é a massa dessa estrela? Porque a massa vai dizer qual a intensidade da gravidade, junto com o tamanho da estrela. Tá? Qual é a temperatura dessa estrela? Para eu saber se a pressão térmica vai ser relevante nesse processo de equilíbrio. Essa estrela produz luz. Com que taxa essa estrela produz luz? Isso também vai ser importante para eu saber se essa pressão pode ter uma origem luminosa, a gente chama radiativa, né? Tudo isso vai aí a astrofísica ajudar, colocar no ingrediente, no bolo da física, para dizer, contar a história da estrutura dessa estrela. Então eu trouxe alguns números estabelecidos pela astrofísica para vocês darem uma pensada. Uma estrela tipicamente pode ter massas que vão desde 8% da massa do Sol até 150 vezes a massa do Sol. Toda vez que vocês virem uma letra com uma bolinha e um ponto no meio, quer dizer solar, massa solar. A gente coloca aqui as grandezas em relação ao Sol. Então, uma estrela pode ter desde 8% até 150 vezes a massa do Sol. Esse número, especialmente o superior aqui, é bastante incerto, tá? O tempo de vida da estrela, isso eu vou falar depois. O raio da estrela, uma estrela pode ter raio desde 1/10 do raio do Sol até 1000 vezes o raio do Sol, varia bastante. Luminosidade varia ainda mais. Pode ter 1/10 de milésimo da luminosidade do Sol até 1 milhão de vezes a luminosidade do Sol. Brilhar 1 milhão de vezes mais que o Sol. Temperaturas na superfície de 3 a 100 mil kelvins, tá? E
Aí, a estrela ainda tem outras coisas importantes aí, que a gente precisa levar em consideração quando pensa na evolução dela. O tempo de vida dela dura de milhões a bilhões de anos, isso eu vou falar bem no final da palestra, como é que a gente pode ter ideia dessa escala aqui. O mecanismo que gera essa pressão externa, né, seja a temperatura quanto a luminosidade, é um mecanismo de fusão nuclear que acontece aqui no núcleo. Também vou falar isso mais no final da palestra, como é que a gente sabe disso. E depois é muito importante para que esses números aqui sejam consistentes, que as estrelas estejam pelo menos a alguns anos-luz de nós, com exceção do Sol, claro, que está aqui perto, né? O Sol está a 8 minutos-luz de nós. Mas a maioria das estrelas está a alguns anos-luz. Próxima Centauri está a mais ou menos 4 anos-luz da gente, e as outras estrelas que a gente vê no céu, a maioria das estrelas que a gente vê no céu, também está a alguns anos-luz, não muito mais do que uma centena de anos-luz. A maioria das estrelas que a gente está vendo, tá? Tem exceções, mas em geral, a maioria das estrelas que você vê, você pode pensar dezenas, alguma coisa de centena de anos-luz da gente. Por que a distância que a estrela está da gente é importante nessa história? Ora, porque se a estrela não tiver a uma distância dessa daqui, então as luminosidades têm que ser muito mais baixas. Os raios também têm que ser muito menores. Porque se a luminosidade for alta e a estrela estiver perto, a gente queima, né? Se o raio for desse tamanho e a estrela estiver perto, então ela teria que ser uma bola no céu, não um pontinho que eu não consigo nem distinguir. Então é muito importante, esses números, eles apresentam coerência, eles têm que ser coerentes entre si. Pela temperatura da estrela, a gente consegue saber quanto que ela vai ter de luminosidade, temperatura e tamanho da estrela. Vou mostrar isso mais para frente, tá? E pelo raio, aí eu sei que pode caber tanta massa num raio desse tamanho. Se o raio fosse muito menor, não caberia tanta massa naquele tamanho. Então, todos esses números, eles formam meio que um pacote. Você não pode simplesmente dizer, as estrelas não têm essa massa, estrelas têm massa 1000 vezes menor que isso. Eu não posso mudar a massa da estrela sem alterar os outros parâmetros, porque todos eles formam um pacote consistente, né? E se não tiver esses números, as contas não fecham para a gente, tá? A física diz isso. Por isso que estudar a evolução das estrelas, na verdade, é como um quebra-cabeças. Alguém pode estar mais concentrado em entender como é que são as massas das estrelas. Outra pessoa está desenvolvendo uma técnica de astrofísica para tentar medir o tamanho da estrela, enquanto o outro quer medir a distância. Mas no final, todo mundo trabalha no mesmo projeto, que é entender o funcionamento de uma estrela. E para entender o funcionamento de uma estrela, que é um quebra-cabeças, cada um tem que fazer a sua parte, né? Imagina ali num quebra-cabeças, um monta um pedacinho, outro monta outra parte, né? Quando a gente brinca em grupos de montar quebra-cabeça, a gente faz isso, cada um monta um pedacinho, né? E depois a gente junta tudo. É assim que a ciência funciona, assim que a astrofísica especialmente funciona, e é muito importante que você tenha bem clara essa ideia. Você não pode mexer num número só, ali a massa, ou o raio, ou a distância das estrelas, mantendo os outros. Porque todos esses números, eles formam uma física consistente. Se eles não formarem uma física consistente, a gente tem problemas na hora de descrever o modelo de como é que é uma estrela. Então vamos ver como é que são feitas algumas das medições fundamentais aí das estrelas, para a gente poder ter uma ideia de como a gente sabe que as estrelas evoluem nessas escalas que eu falei para vocês. A observação mais fundamental de todas que alguém pode fazer de uma estrela é, num local escuro, observar o céu de noite. E o que você vai ver imediatamente é que as estrelas têm cores diferentes. Como nessa imagem aqui, que é uma imagem verdadeira, tá? Você vê, se eu não me engano, é da caixinha de joias, é uma imagem verdadeira. Você vê que as estrelas têm várias cores, uma estrela vermelha, uma estrela azul, estrelas com um tom não tão vermelho, outras não tão azul, tá? Elas têm cores diferentes. Essas cores, a gente sabe da física, aqui da terrestre mesmo, do laboratório de física, que essas cores correspondem a temperaturas diferentes, tá? Todo objeto que emite luz por conta própria, porque ele é quente, ou seja, um objeto pode emitir luz por várias razões, né? Pode ser por corrente elétrica, ele pode estar refletindo luz, ele pode estar transmitindo luz. Eu falo dos objetos que a gente esquenta, e porque eles são quentes, eles começam a iluminar. Como, por exemplo, essa imagem que tem lava. Tá? Isso a gente pode fazer no laboratório de física, aqui na Terra. Esquenta um objeto e você vai observar que quanto mais
avermelhado, avermelho escuro ele for, mais frio vai estar aquela parte, tá? Quanto mais claro, quanto mais perto do branco, mais quente vai estar aquela parte. Então, se isso acontece aqui na Terra, se objetos que emitem luz por conta própria, é porque estão aquecidos, têm cores diferentes quando a temperatura é diferente, a gente, por que não assumir que isso também acontece lá no resto do universo? Esse é um dos pressupostos básicos da astrofísica. Qual é? Que a física terrestre é igual à física celeste, né? Esse é um das primeiras hipóteses que a gente faz. E é uma hipótese que ela não pode ser estritamente verificada, mas ela pode ser verificada no sentido de acumular evidências. Toda a física que a gente faz aqui nos permite construir modelos que são coerentes, são consistentes com as coisas que a gente observa no espaço. Então, como eu disse, cores diferentes das estrelas se referem a temperaturas diferentes. E isso já é uma informação física muito relevante para a gente entender a evolução das estrelas. Estrelas quentes, 50 mil graus Celsius, serão azuladas, enquanto as estrelas frias vão ser amarela-avermelhadas, tá bom? Então, a gente tem uma informação importante, a temperatura. A temperatura, por si só, já dá um monte de informações termodinâmicas do processo que está acontecendo naquela estrela, tá? Como eu falei, a estrela tem que estar em equilíbrio. Só pela temperatura a gente já pode começar a estimar alguma coisa como pressão do material que está naquela estrela, luminosidade que aquela estrela vai emitir e uma série de outras informações, até composição química, tá? Mas esses detalhes eu não vou entrar aqui. Você pode fazer, pode entender esses detalhes fazendo algum curso de astrofísica pela internet, tá? Outra informação muito importante de uma estrela é estudar o brilho absoluto. O brilho absoluto é o brilho que você mediria se você tivesse a mesma distância de duas estrelas. Então, eu coloquei aqui duas estrelas que têm a mesma cor, tá? As duas têm a mesma cor. E imagina que eu estou na mesma distância das duas. Então, essa daqui é maior mesmo, fisicamente maior que essa. Se eu for medir a luminosidade dessas duas estrelas, a luminosidade dessa estrela grandona aqui, de baixo, vai ser maior do que a luminosidade da estrela pequenininha. Pelo simples fato de que a estrela grandona tem uma área maior do que a estrela pequenininha, tá? A área de uma estrela aumenta com o raio do quadrado. Então, se essa estrela grandona tiver um raio duas vezes maior aqui, são duas vezes maior, digamos, então essa estrela grandona, tendo um raio duas vezes maior, vai ter uma luminosidade 4 vezes maior do que a estrela pequenininha, tá bom? É uma relação com a área. E isso também é muito importante para a gente entender a estrutura das estrelas, porque eu posso observar estrelas que tenham luminosidades diferentes, embora a temperatura seja a mesma, e corrigir pela distância delas. E aí eu vou poder perceber que as estrelas têm tamanhos diferentes. Pelo simples fato de que a luminosidade é diferente, eu consigo determinar o tamanho da estrela, ou inferir o tamanho, ou melhor, se eu puder medir o tamanho, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que eu posso medir o tamanho de uma estrela, se eu puder medir o tamanho de maneira independente, luminosidade de maneira independente e distância de maneira independente, eu posso ver que essas grandezas estão de fato relacionadas pelo que eu espero aqui, que aumentando o tamanho da estrela, a luminosidade cresce com o quadrado do raio. Eu posso fazer gráficos e ver que de fato acontece assim, tá? A gente só, lembrando, precisa separar o que é o brilho absoluto do brilho aparente. O brilho aparente é aquele que a gente mede levando junto o efeito da distância. Esse daqui é como se eu pudesse calcular o brilho estando à mesma distância. Então, para separar o brilho aparente, que é o que normalmente a gente observa, do que o brilho absoluto, que é o que eu quero medir, né? Eu preciso calcular a distância, medir a distância até uma estrela. Existem muitas formas de medir a distância até uma estrela. A forma mais antiga, a forma mais estabelecida de medir a distância de uma estrela se chama paralaxe. Ela não serve para medir a distância de qualquer estrela. Ela só serve para medir distâncias de estrelas que estão relativamente próximas da gente, alguns anos-luz da gente, tá? Então, essas estrelas a gente consegue. Como é que funciona? Aqui tem um desenho do esquema, olha. Você tem o Sol e a Terra girando em torno do Sol, né? A Terra leva 1 ano para dar a volta aqui no Sol. Então, o que acontece é o seguinte, quando a gente está aqui, digamos que aqui seja em março,
Quando a gente está aqui e olha para uma estrela verdinha que está mais perto da gente, a gente vê ela contra o fundo de estrelas aqui, nessa posição, ó. A estrelinha, isso aqui que você estaria vendo, um astrônomo na Terra estaria vendo isso aqui, ó. A estrela verdinha está na frente dessas estrelas brancas nessa posição. Aí a Terra gira e vai para o outro lado do Sol, em setembro, 6 meses depois. Quando a gente olhar, essa estrela verdinha vai estar projetada aqui, não mais aqui. Para um astrônomo na Terra, então, ela se moveu, ela saiu daqui e foi para cá. Ó. Ela andou para o lado. Isso se chama paralaxe. A gente mede quantos graus ela foi para o lado e pela medida do ângulo, dos graus, sabendo a distância Terra-Lua, Terra-Sol, eu consigo saber a distância até a estrela, tá? Você pode medir distância de objetos próximos usando paralaxe. Aqui tem uma imagem, ó, com um dedão, né? Bota um dedão e fecha um olho, estica o braço com o dedão e fecha um olho, depois fecha o outro olho e abre o outro. Aí o dedão, em relação à placa, muda de posição. Com isso daqui, olha, você consegue saber a distância do seu dedão, não da placa, tá? Você consegue saber a distância do seu dedão. Para isso, você vai precisar saber a distância entre os seus olhos, tá? E o ângulo que ela fez nesse movimento, tá bom? A placa, nessa foto, faz o papel das estrelas branquinhas, que a gente chama estrelas fixas, tá? Se você quiser, tem um experimento muito legal no YouTube, no Manual do Mundo, eles ensinam a medir distâncias por paralaxe. Isso aqui é uma técnica muito antiga, tá? Muito antiga. Então, a gente conhece com grande precisão a distância de várias estrelas. Opa, sabendo a distância a várias estrelas, eu tenho uma informação muito importante, tá? Só me falta agora uma outra informação para, digamos, fechar o ciclo das informações importantes. Eu já tenho temperatura da estrela, eu já tenho o brilho aparente da estrela e com a distância o brilho absoluto. Agora, é interessante que eu consiga determinar mais duas informações para entender as propriedades evolutivas da estrela. Raio da estrela, o tamanho dela, né, se eu puder medir, e a massa da estrela. E eu consigo. Essa imagem aqui, olha, do lado esquerdo, é uma imagem que mostra Sirius A e Sirius B. Sirius é a estrela mais brilhante do céu, e ela tem companheiras, né? Uma companheira dela é Sirius B, que orbita em torno dela. E essa imagem mostra fotografias tiradas ao longo de 50 anos, desde 1950 até 1999, tá? E você vê a Sirius B girando em torno da Sirius A. Então, o que a gente vê aqui é uma órbita, uma estrela orbitando outra. É como a Terra orbitando o Sol, enfim. A gente pode usar as leis de Kepler, ou as leis de Newton, né, para o movimento orbital. As leis de Newton são as leis de Kepler generalizada. A gente pode usar as leis de Newton, da mecânica, para calcular, com base nessa informação, o tempo que levou, a distância que essas estrelas estão. A gente pode calcular a massa dessas estrelas. A gente consegue calcular a massa delas, tá? A gente consegue calcular o tamanho da órbita. A gente não consegue ainda, com essa medição simples, saber o tamanho da estrela. Por quê? Essa imagem é um pouco enganosa, tá? Quando a gente observa uma imagem como essa daqui, pode parecer que você consegue determinar o tamanho aparente das estrelas, o raio delas. Essa estrela é maior do que essa. Isso é enganoso, toma cuidado, tá? Porque o que acontece é que essa estrela é apenas mais brilhante do que essa daqui. Não quer dizer que essa estrela seja maior do que essa, nem que ela esteja mais perto do que essa. Quando você tira uma foto instantânea, você só capta o brilho. Como essa estrela é mais brilhante, ela no sensor da máquina fotográfica, ou do CCD, ou do telescópio, tanto faz, ela aparece como um pingo maior de luz. Pensa na luz como uma espécie de chuva caindo. Quando uma estrela é muito brilhante, cai muita água, então ela se esparrama mais. Quando a estrela é pouco brilhante, cai pouca água, cai pouca luz. Ela se esparrama menos, ela fica contida numa regiãozinha menor, tá? Então, simplesmente observar uma imagem não nos diz nada, em princípio, do tamanho dessas estrelas ou mesmo da distância que elas estão da gente. A imagem só nos fala do brilho aparente. Para eu saber distância, eu preciso da paralaxe. Para eu saber tamanho, eu vou precisar de outras informações, tá? E eu sei ali a temperatura da estrela, tá?
Então, com o movimento de uma estrela no céu em torno da outra, eu consigo determinar a massa, porque eu sei quanto tempo leva, aqui 50 anos para dar a volta. Eu consigo, se eu tiver a paralaxe, saber o tamanho desse eixo aqui, porque eu vou saber que distância que esses objetos estão de mim, tá bom? Então eu consigo uma série de informações, mas ainda não o tamanho. É só o que está faltando para mim. Eu já tenho quase tudo. O tamanho eu posso determinar de várias formas. Uma das formas mais clássicas, digamos, mais padrão que existe para determinar o tamanho de uma estrela é usar o eclipse de uma estrela pela outra. Nessa órbita aqui, a gente está vendo a órbita chapada no céu, né? Projetada no céu. A estrela está girando projetada no céu. Agora, nem sempre é assim. Eu posso, às vezes, ver uma estrela passar na frente da outra. É o que tem nesse desenho aqui, olha. Então, imagina uma estrela grandona e uma estrela pequenininha. A estrela pequenininha, ela orbita a estrela grandona e passa ora na frente, ora por trás. Quando as duas estão uma do lado da outra, olha, eu não estou vendo o tamanho delas, tá? Isso é só uma ilustração. O que eu vejo é o brilho. Quando estão uma do lado da outra, se soma o brilho delas, é o máximo do brilho do sistema binário. Quando a estrela pequenininha passa na frente da estrela grandona, ela tampa uma parte da estrela grandona. Então fica o brilho da pequenininha, o brilho da grandona menos a área que a pequenininha tampou. Então fica um buraquinho na curva de luz, na curva de brilho do sistema. Tá? Quando ela sai para o outro lado, volta a curva de brilho na altura. Quando ela vai para trás da estrela grandona, no caso, essa estrela pequenininha brilha muito. Então dá um buraco bem grande na curva de brilho, some todo o brilho da estrela pequenininha, tá? Então ela é uma estrela azul, que tem uma luminosidade bem alta, nessa ilustração. A gente consegue observar estrelas eclipsantes como essa. Muitas estrelas eclipsantes a gente conhece, muitas mesmo, tá? E estudando essa curva aqui, se a gente souber a distância que essas estrelas estão, a gente consegue saber o raio da estrela. Por quê? Pelo tempo que leva para a curva de brilho cair e subir. Porque o tempo que leva é o tempo que vai levar para ela entrar na frente da outra estrela e depois ela sair da frente da outra estrela, entrar atrás e sair de trás. Então é o tempo que leva para uma estrela passar por outra. Então eu meço os raios, né? Eu vejo quanto é daqui até aqui, quanto tempo leva, eu vejo quanto é daqui até aqui, quanto tempo leva. Eu consigo, com base no tempo, se eu tenho medida da órbita, e ela uma está girando em torno da outra, então, em princípio, eu consigo, né? Com base no tempo, e se eu tenho a distância, saber o tamanho das estrelas. Então, aquele nosso quebra-cabeça, ele está praticamente montado aqui. Ainda não para falar de evolução das estrelas, mas para falar das estrelas em geral, aquele quebra-cabeça está praticamente montado. A gente tem massas pelas órbitas das estrelas binárias. Não são todas as estrelas que são binárias, mas a gente conhece muitas, a gente consegue medir massa de muitas, milhares de estrelas assim, tá? A gente tem raios, por exemplo, pela órbita da estrela, uma informação que a gente tem, temperaturas pelas cores das estrelas e luminosidades pelo brilho aparente sendo corrigido pela distância, né? Então, eu nem botei distância como fator aqui, porque a distância já entrou na conta da luminosidade para obter o brilho da estrela. Com essas informações aqui, essas 4 informações que a gente tem aqui, a gente consegue montar esse diagrama que você está vendo aqui do lado. Esse diagrama, ele tem um nome, diagrama de Hertzsprung-Russell, ou diagrama HR, tá? Hertzsprung e Russell são 2 astrofísicos que no começo do século passado montaram esse diagrama pela primeira vez. Esse diagrama, ele é montado assim: no eixo vertical, a gente coloca a luminosidade da estrela, luminosidade absoluta, e no eixo horizontal, a gente coloca a temperatura da estrela ou a cor, porque uma coisa tanto faz com a outra, né? Então, colocamos temperatura ou cor, tá? É mais quente para a esquerda e menos quente para a direita, é avermelhado. E aí a gente faz o seguinte, a gente observa um monte de estrelas no céu e tenta medir todas essas informações. De algumas a gente mede diretamente, de outras a gente pode fazer uma medida indireta, tá? E a gente coloca nesse diagrama HR. E esse diagrama HR fica mais ou menos com essa cara que você está vendo aqui. Nesse diagrama HR, as estrelas, né, elas então vão estar distribuídas mais ou menos assim. As estrelas de raio grande sempre acabam ficando aqui em cima desse diagrama.
As estrelas de raio pequeno sempre ficam aqui embaixo. Na hora que eu pego a luminosidade e a temperatura e coloco, elas se distribuem assim, tá? Dessa forma. Naturalmente vai acontecer isso, porque a luminosidade é a luminosidade absoluta, e ela está relacionada com a superfície da estrela, né? Como eu falei, quanto maior a estrela, maior a superfície, mais acaba emitindo luz. Então está relacionada com a superfície. Mas a luminosidade não está relacionada apenas com a superfície, também está relacionada com a temperatura. Então, via de regra, as estrelas grandonas ficam aqui e as estrelas pequenininhas ficam aqui, tá? Como eu fiz a distribuição por temperatura, aqui vão ficar as vermelhas e aqui as mais azuis. E acontecem coisas interessantes, a gente observa coisas interessantes nesse diagrama HR aqui, quando eu observo estrelas no céu. Eu observo, por exemplo, que há estrelas vermelhas que são supergigantes, estrelas vermelhas que são gigantes, estrelas vermelhas que são anãs. Anãs em comparação ao Sol. Toda vez que eu falo de tamanho em relação de estrela, eu estou comparando com o Sol que cai aqui, ó. Uma estrela amarela aqui, tá? Então, a gente pode ter estrelas com a mesma temperatura na superfície, mas tamanhos completamente diferentes. Uma anã vermelha, uma gigante vermelha e uma supergigante vermelha. E a gente pode começar inclusive, a gente pode medir as massas dessas estrelas. A gente vai ver que a massa de uma anã vermelha é muito menor que uma gigante vermelha e menor ainda que de uma supergigante vermelha, tá? As massas dessas estrelas. A mesma coisa acontece com algumas estrelas amarelas e etc, tá? Estrelas azuladas também. E a gente pode começar a se perguntar, por que acontece isso? Por que eu posso ter uma estrela com uma massa muito grande e ser muito fria? E eu posso ter uma estrela com massa muito grande e ser muito, muito quente? Por que eu posso ter uma estrela muito fria com uma massa muito pequena? E aí a gente volta para aquele problema que eu falei para vocês, que era um problema essencialmente físico. Se a estrela está em equilíbrio, não é muito difícil eu estimar as condições desse equilíbrio. Dada uma certa massa, qual é a força gravitacional que vai tender a colapsar? Se eu sei a força que faz para colapsar, eu sei a força que precisa fazer para não colapsar. Para não colapsar, se eu tenho a temperatura, eu posso saber se isso é suficiente, se não é, se eu preciso colocar mais algum ingrediente, o que está acontecendo nesse jogo. Então, a gente tem dois trabalhos aqui sempre. O trabalho observacional e o trabalho teórico. O observacional é esse aqui que eu mostrei para vocês. O teórico é o físico ir lá para o papel, né, e fazer as contas. Olha, eu estou observando essas propriedades. É possível a estrela estar em equilíbrio? A gente vai descobrir que algumas situações aqui não são estáveis, são equilíbrios instáveis, tá? Então a gente descobre que há equilíbrios estáveis aqui, mas que essas estrelas aqui não são lá muito estáveis, tá? Nas condições de equilíbrio delas. Então a gente começa a já ter uma ideia de evolução. Agora, porque evolução é isso, né? A estrela estar mudando. Quando a gente fala em estabilidade, em instabilidade, a gente fala em mudanças rápidas ou mudanças lentas, né? Algo parece estável para a gente se não muda ou se leva muito tempo para mudar. Algo parece instável para a gente se muda rápido, tá? Então a gente começa a ter noção de escala de tempo, tá? Mas para ter uma noção mais clara de escala de tempo, a gente precisa de fato de uma informação um pouco mais importante do que essa daqui. Essa informação ainda é muito primária, digamos assim, né? Como é que a gente pode fazer para medir as escalas de tempo em astrofísica? Por incrível que pareça, uma das primeiras informações que a gente tem de escala de tempo em astrofísica não vem de olhar as estrelas, mas de olhar a Terra. Tá? Por quê? Porque a gente pode estudar alguns fenômenos terrestres e, com base nesses fenômenos terrestres, estabelecer escalas de tempo para esses fenômenos terrestres. E, com base nessa escala de tempo dos fenômenos terrestres, a gente pode determinar uma escala de tempo para o Sol, porque os fenômenos da Terra, vários deles, dependem do Sol. Tá? A vida, por exemplo, depende do Sol na Terra. A erosão, ela depende do Sol, porque a erosão está ligada ao ciclo hidrológico na Terra, o ciclo da água. E a água, o ciclo dela é totalmente alimentado pela energia solar, né? Se não tivesse o Sol, seria uma bola de gelo, acabou. Não tem ciclo hidrológico na Terra. Tá? Então, é o Sol que movimenta o ciclo hidrológico. Então, se eu, por exemplo, consigo, a partir da vida, de estudar a vida na Terra, estabelecer uma escala de tempo,
Se eu consigo, a partir dos ciclos de erosão na Terra, estabelecer uma escala de tempo, eu coloco um limite inferior para a existência do Sol. Porque o Sol não pode ter vindo a existir depois que apareceu a vida. O Sol não pode ter vindo a existir depois que começaram as erosões. O Sol já tinha que existir antes. Tá? Quem começou a fazer isso foram os cientistas na metade do século XIX. Um deles, muito conhecido, você conhece o Darwin, né? O Darwin, quando publicou o livro dele, A Origem das Espécies, em que ele propõe a teoria da evolução, né? Os mecanismos da teoria da evolução que ele propôs, ele fez uma estimativa de idade da Terra, tá? E a estimativa dele era baseada na questão da erosão, como eu falei para vocês, tem uma região de grande planície na Inglaterra, e o Darwin estimou, olha, essa planície ela é gerada pelo desgaste de montanhas, e eles conheciam a cadeia de montanhas que deu origem àquela planície. Então ele podia estimar, olha, pelo ciclo hidrológico, quantidade de chuvas que caem nessa região, etc., eu sei quanto material pode sair dessa montanha e formar a planície. Então ele estimou que aquela planície tinha que ter algumas centenas de milhões de anos. 300 milhões de anos, pelo menos. Da mesma forma, pelo tempo que leva para acontecer a evolução das espécies, né, é possível imaginar que a Terra tenha pelo menos aí algo da ordem de uma centena de milhões de anos, algumas centenas de milhões de anos. Então, Darwin, olha, por todo uma argumentação, disse, a Terra tem pelo menos aí 300 milhões de anos. Isso colocou no livro dele, A Origem das Espécies. Ele não estava sozinho nessa estimativa, tinham geólogos, biólogos, várias pessoas estudiosos na época que concordavam com o Darwin disso daí, tá? Então, como eu disse, se a Terra tem pelo menos 300 milhões de anos com processos de transformação de vida e geológicos, o Sol também tem 300 milhões de anos. Agora sim a gente pode olhar para as estrelas, olhar para o Sol e perguntar: é possível esse sistema que a gente está vendo, com essa massa, com esse raio, com essa luminosidade, porque luminosidade tem tudo a ver com geração de energia. Uma estrela só emite luz porque ela gera energia, e gera energia numa determinada taxa. Luminosidade é a energia que a estrela gera por unidade de tempo, basicamente é isso aí. Então a gente se pergunta, é possível um sistema como esse, com essa massa, esse raio e essa taxa de geração de energia durar por 300 milhões de anos? A resposta dos físicos na época, dos astrofísicos, era um não. Não é possível que o Sol tenha 300 milhões de anos. Por quê? Porque com essa massa, com esse tamanho e com essa taxa de energia, de geração de energia, o Sol não pode ter toda essa idade. Ele tem que ter, no máximo, diziam os astrofísicos, 30 milhões de anos. E aí gerou um conflito entre a biologia, a geologia e a astrofísica. Porque os astrofísicos pensavam que as estrelas só poderiam ter 10 vezes menos tempo de vida do que os outros pensavam, né? Mas qual é o problema? O problema central nessa briga é a taxa de geração de energia, a luminosidade das estrelas, tá? Então, como eu disse, se eu sei a massa e sei o raio, eu sei qual é a força gravitacional. Se eu sei a temperatura, eu sei quanto de luminosidade eu preciso para, junto com a pressão da temperatura, manter essa estrela estável por um certo período, tá? Então, eu preciso dizer o seguinte, o que alimentaria uma taxa de geração de energia dessa para manter essa estrela estável? Na época, né, final do século XIX, basicamente a gente só conhecia alguns poucos mecanismos, e nenhum deles era muito energético. A gente conhecia reações químicas, poderia estar tendo combustão lá no dentro do Sol, tá? Carvão queimando, por exemplo, né? Ou outra coisa, queimando, combustão química. Poderiam cair asteroides, era uma teoria que acontecia, né? Asteroides caíam e liberavam energia de queda, aquecendo a estrela, ou outras ideias. Uma ideia muito importante era do Helmholtz. O Helmholtz, um físico importante também, ele usou uma coisa que realmente acontece, uma informação que realmente acontece, que é a chamada contração gravitacional. Lembra que eu disse que uma estrela ela surge quando uma nuvem de gás começa a colapsar, né? Nesse colapso, há uma transformação da energia gravitacional em energia cinética, porque a nuvem começa a colapsar, cair sobre si mesma. Então, a energia gravitacional se transforma em energia cinética, e essa energia cinética, por sua vez,
pelo atrito, pela passagem desse sistema, pelo encolhimento desse sistema, ela se transforma em energia térmica. Então, todo gás que vai colapsando assim, gravitacionalmente, vai esquentando. Inicialmente o gás é bem frio e ele vai esquentando, tá? Esse processo acontece, inclusive, nas estrelas, quando se formam. É assim que se esquenta inicialmente uma estrela. Só que tem um problema. A contração gravitacional não conseguia explicar que o Sol brilhasse por 300 milhões de anos. Não tem como o Sol brilhar por 300 milhões de anos nesse processo. Então, o Kelvin disse, olha, vocês estão errados, porque não pode ser isso. Qual foi o divisor de águas? O que aconteceu para a gente mudar de ideia, né? E dar razão para o Darwin e para os outros, né? Até o Sol é bem mais antigo que 300 milhões de anos, né? A grande virada foi do século XIX para o século XX, a física nuclear. A física nuclear, as primeiras descobertas relacionadas à física nuclear são lá do meados do ano 1900, um pouco antes ali com Becquerel e tal, né? Eles descobriram os processos de decaimento radioativo que acontecem no núcleo. E esses processos são muito energéticos. O Rutherford, né, que é conhecido pelo primeiro modelo aí atômico nuclear um pouco mais robustos, né, ele, estudando o decaimento radioativo, disse que essa descoberta seria capaz de conciliar essa questão do tempo, de vida das estrelas e os tempos geológicos e biológicos, tá? Que era um problema em aberto na época. Mas o decaimento radioativo ainda não é a explicação da geração da energia das estrelas. Você sabe que a energia da estrela é gerada por fusão nuclear, ou seja, átomos que se fundem e não átomos que se quebram. O decaimento radioativo é um átomo que está se quebrando, né? A fusão nuclear, o entendimento da fusão nuclear demorou um pouquinho mais. Aqui ainda estavam entendendo o núcleo, depois que entenderam a fusão nuclear. Um passo importante para entender a fusão nuclear foi o Einstein, em 1905, disse o seguinte, né, que a massa pode se converter em energia. E, de fato, logo depois, alguns cientistas, entre eles um astrofísico muito importante, um dos mais importantes astrofísicos de todos os tempos, o Eddington, ele e outros, né, entenderam que o que acontecia no interior das estrelas era o seguinte: 4 núcleos de hidrogênio se fundiam, gerando um núcleo de hélio. O hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então, o hidrogênio, que tem só um próton, né, 4 núcleos, 4 prótons se juntavam, formando 2 nêutrons e 2 prótons. Nesse processo, o hidrogênio, os 4 hidrogênios são mais pesados que o hélio. A diferença de massa, ela é liberada na forma de energia. Aí, fechou todas as contas. Ou seja, a gente tem um processo que a gente consegue fazer na Terra. Estudar física nuclear, a gente faz na Terra. A gente monta laboratórios de física nuclear na Terra, aceleradores, né? E faz reações nucleares na Terra. Então, a gente tem um processo altamente energético e que agora é consistente com aquele modelo de estrutura da estrela. A gente, a partir do modelo de estrutura da estrela, do colapso, da massa, a gente consegue determinar que a temperatura e a densidade lá no centro dessa estrela vai ser suficiente para acontecer um processo de fusão nuclear, tá? E aí os físicos entenderam isso aí. Então, a gente tem a ideia da escala de tempo de vida de uma estrela. Ótimo, mas não basta eu saber a escala de tempo de vida de uma estrela. Para eu entender a evolução de uma estrela, de fato, uma estrela quando nasce, cresce, morre, eu preciso ver essas coisas acontecendo. Só que a gente volta àquele problema do que eu falei no começo da palestra. Qualquer observação que a gente faça é como um instantâneo fotográfico. A gente nunca vai ver uma estrela nascer, crescer e morrer, porque a gente não pode observar por bilhões de anos, não dá, simplesmente impossível. O que a gente faz? Estatística. A bela e fabulosa estatística. Então, como nessa imagem, a gente faz a mesma coisa com as estrelas. A gente tira uma fotografia, né? E a gente estuda a população de estrelas. E a gente procura por propriedades que são mais comuns na população de estrelas. Então, a gente pega, por exemplo, e vê que a maioria das estrelas, né, tem uma certa propriedade. Bom, essa propriedade deve corresponder a um maior período ao longo da vida das estrelas. Porque quanto mais for esse período, maior a probabilidade de observar uma estrela nessa fase, né? Quanto menor for o tempo que a estrela fica naquela fase, menor a probabilidade de eu fotografar uma estrela naquela fase, tá?
Então, a estatística é a nossa grande ferramenta nessa medida. A gente consegue, com base na análise da população, fazer essas determinações. Como é que isso funciona? A gente precisa pegar uma população relativamente homogênea de estrelas, tá? A gente vai pegar uma população, como por exemplo essa daqui, essa imagem de um aglomerado estelar, um aglomerado globular. Aqui nós temos centenas de milhares, se não milhões de estrelas, tá? E essas estrelas, elas todas nasceram da mesma nuvem que deu origem a essas estrelas. Então elas são meio que irmãs, todas essas estrelas. Elas nasceram quase que todas juntas, embora algumas possam ter nascido antes, outras depois, mas mais ou menos todas juntas. Então a gente pega um aglomerado estelar desse, que é uma população coerente de estrelas, e faz diagramas HR desses aglomerados. A gente pode ver muitos aglomerados, tá? Milhares de aglomerados no céu. Então a gente vai ver aglomerados, por exemplo, como esse daqui, que muitas estrelas estão aqui desse lado e algumas já aqui. A gente vai ver aglomerados que tem algumas aqui, algumas começam a vir para o lado. Aglomerados que tem bastante estrelas aqui e até, eventualmente, aglomerados que tem um monte de estrelas aqui, tá? Já aqui. A gente sabe que essas estrelas têm uma massa maior do que as estrelas aqui. Então, a gente sabe também que elas têm essas propriedades diferentes. E a gente pode associar, como eu estava falando para vocês, a probabilidade de eu detectar uma estrela numa fase da vida dela vai depender de quanto tempo dura a fase da vida dela. Então, se a gente vê que a maior parte das estrelas está aqui, é porque essa seria uma fase adulta das estrelas. Se eu determino que há poucas estrelas aqui, é porque essa é uma fase rápida, que dura pouco, tá? Mesma coisa desse lado. Estudando todos esses aglomerados, estudando a estrutura das estrelas, a gente consegue determinar o tempo de vida desse aglomerado. É muito difícil eu dizer o tempo de vida de uma estrela individual. Pegar uma estrela individual aqui e dar um tempo de vida para ela, tá? Não é impossível, é difícil. Tem que ter muitos parâmetros para fazer isso, muita informação, tá? Mas é possível, como a gente faz para o Sol. Mas dá trabalho, tá? É mais fácil analisar uma população estelar. Então, pela forma que as estrelas, o aglomerado, as estrelas do aglomerado se colocam no diagrama HR, eu posso dizer a idade do aglomerado. Aqui seria um aglomerado surgindo e aqui um aglomerado já morrendo. Uma informação importante, né, que eu não falei, é que eu posso olhar por outros indicadores nesse aglomerado de idade. Por exemplo, imagina um aglomerado que é muito velho, mas muito, muito, muito velho, quase a idade do universo, vamos dizer. Nesse aglomerado, eu espero que todas as estrelas já tenham se formado. Então, eu não espero ver poeira, né, e nem gás nesse aglomerado, tá? Que vai dar origem para outras estrelas. Num aglomerado jovem, eu já posso esperar ver bastante gás. E, de fato, são coisas que a gente observa. Aglomerados que são bem jovenzinhos, a gente consegue observar gás, tá? Aglomerados mais antigos, a gente observa pouco gás, tá? Então, essas observações, elas servem de respaldo. Para terminar já, eu quero dizer que há uma série de outras observações que nos servem de indicadores de idade e de estágio evolucionário das estrelas, e que nos dizem que estrelas de baixa massa vivem por muito tempo, bilhões de anos, estrelas de alta massa vivem por pouco tempo, centenas de milhões de anos, tá? Por exemplo, uma evidência observacional bastante direta disso são estrelas binárias. Aqui você está vendo um sistema que é chamado de variável cataclísmica. Nesse sistema, você tem aqui no centro uma anã branca, ou uma estrela de nêutrons, ou um buraco negro, tá? Essa é uma estrela que já morreu e ficou só a parte, o caroço, o resto da estrela, tá? Em volta, você vê um disco, que a gente chama de disco de acréscimo. Por quê? Porque a gravidade desse sistema é tão forte que vai puxando a massa da outra estrela. Tá? Então, quando a gente observa um sistema binário como esse, o que a gente observa de cara aqui? Que eu tenho uma parte do sistema, uma estrela que já morreu, e uma parte do outro lado do sistema, uma estrela que ainda não morreu, que ainda pode estar nas fases finais da sua vida, ou até ser uma estrela adulta ainda, tá? E a gente conhece muitos sistemas assim, tanto de variáveis cataclísmicas, quanto de sistemas de estrelas binárias, que claramente uma estrela já está numa fase final
de supergigante e uma estrela ainda está numa fase adulta, tá? A gente vai observando esses sistemas e observando isso daí. Só que a gente tem uma outra informação que eu não dei aqui, né? O sistema binário nasce junto, né? As duas estrelas se formam junto. É praticamente zero a possibilidade de duas estrelas ao léu, hein, viajando pelo espaço, passarem uma pelo lado da outra e se entrar em órbita, tá? Porque as distâncias relativas das estrelas no espaço são muito grandes, tá? Imagina, a estrela mais próxima do Sol está a 4 anos-luz do Sol, então ela não sente influência gravitacional do Sol, está muito longe do Sol para poder ser aprisionada na órbita do Sol, tá? Estrelas binárias são estrelas que nascem juntas, da mesma nebulosa que foi se contraindo, uma parte da nebulosa formou uma estrela, a outra parte formou outra. Só que formam estrelas de massas diferentes. Então, uma evolui de um jeito e outra evolui de outro. E as diferenças de tempo são visíveis aqui. Essa aqui já morreu, essa daqui talvez seja uma estrela adulta ainda, tá bom? Então, eu vou terminando por aqui.